Já tava na hora de eu falar de Dylan Dog por aqui. Tá literalmente na descrição do canal, no cenário aqui atrás e no primeiro vídeo que eu fiz. E esses dias pra trás eu postei aqui na aba de comunidade uma das minhas mais recentes aquisições pra minha coleção de Dylan Dog, que é uma graphic novel compilando duas histórias em específico, e é sobre isso que eu vim falar hoje. O livro, ou novel, intitulado de Killex, tem as duas histórias com esse personagem, ambas escritas pelo Tiziano Sclavi, o criador de Dylan Dog, O Cérebro de Killex, ilustrada pelo Giampiero Casertano, e O Retorno de Killex, ilustrado pelo mestre gótico Corrado Roy. Essa edição foi publicada aqui no Brasil pela editora Panini, em capa dura, e é colorida. Eu descobri isso quando eu fui ler, assim, eu tava dentro da sala de aula, antes da aula começar, eu abri e tava colorido. Eu geralmente leio quadrinho no ônibus, mas eu tenho um pouco de vergonha de ler Dylan Dog no ônibus, porque, sei lá, vai que eu tô lendo e aí a página é o Dylan Dog comendo a mina e tem uma pessoa sentada atrás de mim, eu fico um pouco com vergonha. Mas enfim, é colorida. Dylan Dog e outras séries da Bonelli geralmente costumam ser em preto e branco. Como vocês viram pelo título do vídeo e até pelo trocadilho ridículo com o nome do personagem, isso aqui é basicamente um Dylan Dog em O Silêncio dos Inocentes, e o Killex é uma mistura de Hannibal com Buffalo Bill. Mas como assim, você me pergunta? E é simples, é um médico maluco psicopata que tira a pele das vítimas. Mais ou menos. Antes de a gente começar, eu tenho certeza de que muita gente caiu aqui de paraquedas e não sabe quem é Dylan Dog, Christopher Killex ou até mesmo Hannibal Lecter. Mas aqui vai uma pequena introdução. Dylan Dog é uma série de quadrinhos italiana publicada pela Sergio Bonelli Editore, a mesma editora que publica séries como Zagor, ou Zagor, dependendo de quantos anos você tem, e Tex. Pergunta pro seu pai ou pro seu avô, eles devem conhecer pelo menos um desses dois. Mas, Dylan Dog, conhecido como investigador do pesadelo, é um ex-policial que agora trabalha como investigador paranormal em Londres, e o Killex é considerado um dos seus maiores inimigos, tendo aparecido em duas histórias e no crossover com Batman, que é bastante coisa, considerando que Dylan Dog não costuma repetir personagem. O Killex, além de ser um vilão de Dylan Dog, era um médico genial em seu tempo ativo, mas acabou perdendo a linha e, na busca pela alma, acabou virando um serial killer. E o Hannibal Lecter, se por um acaso você vive embaixo de uma pedra, é um personagem da cultura pop que a esse ponto meio que transcendeu a mídia de origem, mas o Hannibal era um psiquiatra renomado e que agia por debaixo dos panos como um assassino canibal. Aqui, o Killex não canibaliza ninguém, mas ele matou muita gente. A quantidade de vítimas é incerta, mas ele já tinha feito várias quando foi preso e julgado. E quem prendeu o Killex, entre aspas, foi o Dylan. Digo entre aspas porque quando o Dylan encontrou o Killex ele já não era mais policial, então não pode prender ninguém. Aqui em O Cérebro de Killex, que é a primeira história, a gente vê que o Dylan e o Killex têm uma dinâmica muito parecida com o do Hannibal e do Will em Manhunter. E eu achei isso bem interessante. E quando saiu essa história, aquele filme lá com o Edward Norton ainda não tinha saído, eu acho. Peraí, deixa eu olhar. Dragão Vermelho só saiu em 2001, mas o livro e Manhunter saíram antes. Continuando, qual é a história de O Cérebro de Killex? A gente já começa com a cena bem tranquila, né, que é o Killex arrancando a pele de um guarda com as unhas, e assim, eu tenho unhas enormes e não dá pra cortar a pele desse jeito. Mas é aquelas, né, fazer uma lobotomia no cara, tirar ali um pedacinho do cérebro, tranquilo. E é com essa premissa que a gente começa. O lobo frontal do Killex foi alterado ou até removido, e não se sabe exatamente o que aconteceu com esse pedaço.
Os médicos responsáveis pela cirurgia falavam de alguma coisa de transplante de cérebro. E é o seguinte, a advogada do Killex, a Joy, não foi informada da operação. É o cliente dela e ela tem todo o direito de ficar puta, principalmente depois de ver que o Killex ficou praticamente um zumbi, aparentemente. Só que o Killex estava fingindo ter sido afetado pela lobotomia, sei lá como, mas ele estava fingindo. Ele teve um pedaço do lobo frontal removido. Fingindo, né, ele volta ao normal e fala com o guarda que estava vigiando a cela que no dia seguinte o Killex voltaria a atacar. Dito e feito, a manchete do jornal do dia seguinte mostra que o corpo de um homem foi encontrado aos moldes das vítimas do Killex. Isso tudo enquanto o próprio Killex estava preso. Lembra da Joy? Então, ela começou a sentir umas interferências estranhas nesse meio tempo, e tudo isso piorou depois que encontraram outro corpo no rio. E nesse corpo, no cérebro, estava faltando a glândula pineal, que de alguma forma estava em posse da Joy. Tá, mas o que são essas interferências que a Joy tem sofrido? Pois então, no dia seguinte à lobotomia do Killex, a Joy teve que operar um pequeno tumor no cérebro, que de acordo com ela mesma foi uma coisa pequena, mas ela precisou de fazer tipo uma reposição de células-tronco, que é um tratamento comum para esse tipo de tumor, né, tumores sólidos no cérebro. E agora estão desconfiando de que as células que a Joy recebeu eram do Killex. E agora é como se os dois tivessem uma conexão mental de algum tipo, mas não se sabe de onde ela vem, porque não se tem certeza que as células, né, que foram implantadas na Joy são do Killex. E através dessa suposta conexão entre o Killex e a Joy é que conseguem provar que a Joy não foi a assassina, que aqui é apresentada como, essa conexão, né, é apresentada como hipnose, mas depois isso fica ainda mais confuso, então calma lá. Mas o Killex usa dessa hipnose para provar que não foi a Joy quem matou a moça, ela só pegou a glândula pineal por motivos, vai saber. O Killex finge ter um infarto, mais uma característica tirada do Hannibal, que tem controle sobre o próprio coração também, mas ele usa disso como um truque para escapar da prisão e levar a Joy junto com ele. Ele conseguiu fugir porque naquela parte lá da hipnose, a Joy passou uma lixa de unha pro Killex, tipo, escondido. A mesma lixa de unha que ela tinha usado para cortar a glândula da mulher que encontraram o corpo no rio. Aí os dois meio que fogem juntos, mas o Dylan encontra eles e matam o Killex, supostamente, e tudo acaba bem. Tá, mas e o coreiro, né, o imitador do Killex? Bom, era um médico que fez a cirurgia que tava fazendo aquilo, né, o cara que operou o cérebro do Killex. Mas ele tava fazendo aquilo mais por fama mesmo, porque eu não sei se ele tinha real interesse em continuar a pesquisa do Killex pra encontrar a alma e tal. Parece que ele tem mais interesse nessa questão de conseguir êxito, né, como um cirurgião renomado para transplante de cérebro do que na pesquisa para a alma em si. Ele fala até que tem curiosidade de estudar cérebros, ele até ressalta, né, que ele tirou a sorte grande quando ele encontrou o corpo do Killex, supostamente morto, a Joy e o Dylan. Né, falando, um gênio da medicina, uma advogada brilhante e um homem com poderes paranormais. Ele fala uma coisa parecida com isso aqui. Mas ainda assim eu não acho que ele tenha os mesmos objetivos que o Killex em pesquisar de onde veio a alma. Eu já vou falar um pouco mais sobre isso. E o cérebro da Joy? Não foram exatamente as células do Killex que usaram no transplante, sim de um outro rapaz anônimo que tinha falecido em outra situação. Mas é a parte extraída do cérebro do Killex. Jogaram fora por acidente. E o Killex? Morreu mesmo? Não. Quer dizer, parece que não. Ele sumiu no estilo Michael Myers e não viram pra onde ele foi, apesar de ele ter levado um tiro na cabeça. Tá, mas e o Dylan? Bom, o Dylan é o namorado da Joy aqui. E é quase só isso. Mas o que acontece é o seguinte, a relação do Dylan com o Killex ficou meio que no passado, e é aqui que eu faço as minhas maiores comparações com a relação Hannibal e Will. Pra quem não sabe qual que é a história de Manhunter, é o seguinte, tem um assassino à solta e precisam da ajuda do Will, que é tipo um dos melhores profiladores de assassinos do FBI, pra pegar o cara. O Will tá aposentado depois de ter prendido o Hannibal. E aí o Will foi atrás do Hannibal pra pedir ajuda, pra tentar pegar o cara que tava matando as pessoas. E é basicamente isso que o Dylan faz aqui com o Killex. Ele pede ajuda primeiro pra saber quem é a pessoa que tá replicando os assassinatos, né? Quem é esse tal desse coreiro.
e pede confirmação de que a Joy é inocente. Os dois têm um diálogo muito interessante, me lembra muito o Will e o Hannibal conversando. Mas o próprio Dylan fala, eu não acredito em você, eu acho que você sabe quem é e não quer me falar. E o Killex meio que ri da cara dele, assim, de brincadeira. É bem parecido com o Manhunter, eu achei isso muito legal. Outra comparação que você pode fazer entre essas duas mídias é o fato de o Dylan ter sido aparentemente uma das únicas vítimas, entre aspas, do Killex a sobreviver, tal qual Will e Hannibal. Mas aqui eu acho que tem uma diferença importante, porque a gente não sabe se o Killex tinha a intenção de caçar o Dylan para começo de conversa. A gente não tem esse esclarecimento igual é com o Will e o Hannibal, que a gente sabe desde o começo que o Will era um alvo ativo do Hannibal e que o Will foi a única vítima do Hannibal a sobreviver meio que por pura sorte, mas que ele foi quase eviscerado vivo no processo. Enquanto o Dylan aqui levou uma machadada e perdeu um naquinho do ombro, encheu o Killex de pipoco e o cara não morreu. Por mais que eu tenha descrito o Killex como uma espécie de Hannibal Lecter, os dois têm uma diferença crucial, que é o Killex tem um motivo para fazer o que ele faz, diferente do Hannibal. O Hannibal mata por gosto, literalmente, o cara é um canibal. E a sua principal motivação, geralmente, são as pessoas que ele considera rudes, é assim que ele escolhe as vítimas. E ele simplesmente mata por matar, porque ele quer, porque ele pode. Nada aconteceu com ele. Ele aconteceu, ou pelo menos é isso que ele próprio fala. O Killex, por outro lado, tem uma motivação. Ele quer encontrar a alma, mais especificamente uma evidência física da alma, para citar o próprio. Procuro a alma. Pode se esconder em qualquer parte no labirinto do corpo humano. Sob a pele ou na própria pele. Algum material, uma infinitésima glândula nunca descoberta. Um vaso capilar diferente, um simples lóbulo vermelho, uma única célula. Fecha aspas. E é aqui que a Joy ter extraído especificamente a glândula pineal tem um significado a mais. Algumas filosofias mais espirituais acreditam que é onde fica a alma do ser humano, e que pessoas que possuem essa glândula mais desenvolvida têm tendências à clarividência e à mediunidade, o que está associado ao chakra coronário ou chakra do cérebro, como você preferir. Óbvio que cientificamente nada disso é comprovado. No plano biológico das ideias, a glândula pineal é o que nós chamamos de relógio biológico. É o que te faz sentir mais sono à noite e inibe os hormônios do sono durante o dia, por exemplo. Tá, não, mas peraí. Se as células que a Joy recebeu não eram do Killex, por que eles tinham aquela conexão? Eu não entendi. Nem eu também não explicaram. E fica tudo ainda mais confuso na continuação, que se passa tipo 10 anos depois. Um garoto aparece na porta da casa do Dylan, aparentemente em transe, e falando igual ao Killex. A gente descobre que o menino, também chamado de Christopher, é filho da Joy, agora ex-namorada do Dylan. Aqui o Killex pouco aparece, mas os crimes dele voltam à tona quando encontram uma vala cheia de corpos que se assemelham às vítimas do Killex, mas no fim das contas não tinha sido ele, sim uma rede de filmes snuff que estavam matando uma renca de gente pra gravar as mortes e vender. Mas e o Killex? Bom, o Killex estava morto, já quase mumificado. Mas de alguma forma o filho da Joy conseguiu captar a alma dele e levar o Dylan e a Joy até onde o corpo dele estava. Tem todo o subplot de como o Chris pode ser a reencarnação do anticristo e o caralho a quatro, mas isso meio que não vai pra lugar nenhum no fim das contas. Mas rende o que é provavelmente o meu momento favorito com o Groucho, que é quando ele fica sério. Mas no fim das contas a gente não sabe muito bem o que aconteceu. Todo esse processo com o Chris aconteceu supostamente porque o menino tava com, vejam só, um tumor no cérebro. Uma mancha escura que supostamente estava causando convulsões e lapsos de memória no menino, mas sei lá, no fim das contas a gente não sabe o que realmente aconteceu. Principalmente porque quando o Chris toca no corpo mumificado do Killex, o tumor some. Então a gente ainda continua sem entender muita coisa. Isso é outra coisa que eu reclamo bastante quando o assunto é Dylan Dog. Muitas vezes a gente fica sem entender nada, porque não explica muita coisa. Esse é o mal de ser uma série sem um arco prolongado. Tudo tem que ser resolvido num único quadrinho, porque é bem provável que não tenha continuação. Mas eu falando de Dylan Dog aqui no canal, com certeza vai acontecer de novo. Mas por agora, tchau!